Então, nesse momento, fechemos os nossos olhos, elevamos o pensamento ao nosso mestre e amado, querido professor Jesus Cristo, para que nos guie nessa aula de hoje. E todos aqui envolvidos nesse conhecimento, com a sede do saber, do crescer, do desenvolver, possa se beneficiar com toda a egrégora que esse grupo tem. Mestre amado Jesus, que aqui esteja presente em todos os lares, em todos os momentos, nos acompanhando, porque aqui estamos reunidos em seu nome, e que assim seja e assim é. Como trabalhar com os fluidos na incorporação. Então, nós estamos falando porque muitos médios são aprendizes, estão trabalhando com a incorporação. Então, vamos falar sobre isso. Como trabalhar de uma melhor forma, mais correta. Como trabalhar com os fluidos na incorporação. Todo fluido é humano, quer para o bem, quer para o mal. Então, todo e qualquer espírito que aparece numa reunião, ele traz a característica do fluido dele, e é humano. Os humanos são os que mais afetam com o seu fluido e o seu pensamento na nossa casa, num trabalho de incorporação, em qualquer atividade espiritual. Será sempre o fluido humano que libera as energias, que dá vida, quer para as energias boas, quer para as energias ruins ou negativas. O fluido cósmico é inerte, precisa da ação do pensamento. Isso aí é importantíssimo. Toda energia cósmica, todo fluido que caminha, que Deus emite, que os espíritos superiores emitem, tudo que vem, esses raios do sol, de toda energia cósmica, o grande fluido cósmico é inerte. Ele não toma nenhuma atitude. Se a mente humana não mexer nesse fluido. É esse fluido cósmico que o ser humano mexe e modifica para fazer o bem e modifica para fazer o mal, de acordo com aquilo que ele pensa e deseja dentro do seu coração e da sua mente. Então, o médium tem que entender que tudo tem um pedido, tudo tem um desejo. Toda essa maldade que nós temos, planetária, é o desejo dos humanos. É os humanos que estão fazendo tudo isso. Agora, tem conhecimento? Não sei. Mas que a maldade ronda o nosso planeta, que a maldade está por todo lugar, porque é criado pela vontade e o desejo dos humanos. Quem realiza o trabalho é a mente do médium, o desejo do mente. Então, o médium vai adentrar este grande fluido cósmico universal. E o seu desejo do médium, você vai fazer o bem ou você vai fazer o mal? Então, se você desejar o bem, desejar curar, aliviar, retirar a maldade, desintegrar a maldade, limpar, higienizar, será feita pela sua vontade. Não adianta a mente ficar inerte. O médico que fala assim, eu não vou fazer nada porque eu não sei, eu não vou fazer nada porque eu errei nas outras vidas, e eu não vou... Então, você não vai mexer em nada. Você vai morrer e vai voltar aqui para fazer o que você não fez. Essa é a realidade, pura e simples. Na evocação do espírito, quando um médium
num trabalho de incorporação ou de socorro, ele desconhece, ele tem que analisar a qualidade do fluido, o pensamento do espírito. Então, quando o espírito chega perto de nós, ele emite o sentimento. Ou ele vai chegar perto de você, vai falar: eu estou sofrendo, eu tenho muita dor, eu tenho muita angústia. Então, você sente a dor, sente a angústia, sente a depressão, sente a ansiedade. Ou o espírito vem e fala: eu estou feliz, eu estou muito feliz, eu estou contente, eu estou... Ele sente essa alegria, ele sente essa felicidade. Então, a qualidade do fluido na incorporação é desde o fluido ruim aos fluidos superiores. Quando nós, médios, temos uma incorporação de um fluido superior, nós sentimos a mente, só a mente, só a mente. Quando nós temos a ação dos espíritos sofredores, nós podemos sentir dor no corpo inteiro, no corpo inteirinho, nos olhos, na cabeça. Por quê? Nosso perispírito, ele é poroso e ele recebe esses fluidos. Essa linguagem universal do pensamento é para os vivos e para os mortos. Então, se você morrer, você vai pensar, você vai falar. E se lá eles pensar, você vai receber. Qualquer língua, qualquer linguagem do espírito é universal. Nós podemos interpretar qualquer linguagem do espírito. É isso que chama de nós médios experimentados, médios que temos várias experiências de comunicação com os espíritos. A ética do médium. Manter o espírito em equilíbrio, mesmo que ele queira xingar, falar alto, bater, agredir, gritar. Quem segura o espírito é o médium. O espírito pode vir com a sua agressividade, com a sua mentira, com a sua vontade de se aparecer, querer se aparecer, dar um de gostosão, mas quem mantém esse equilíbrio é o médium, porque o espírito não entra dentro do corpo do médium. Ninguém entra dentro do nosso corpo, em nenhuma religião, em nenhum credo, em nenhuma seita, em lugar nenhum do mundo. Isso não existe. É fácil para a pessoa pensar que o espírito entra dentro dela e ela fala o que ela quer dizer, ela se liberta da responsabilidade de socorrer ou amparar ou mandar aquele espírito ficar quieto. O médium deve conter essas expressões e atitude, trocando-as por outras expressões, tais como: estou com vontade de xingar. Então, o espírito está perto do médium, mas ele está com raiva do doutrinador, está com raiva do centro, está com raiva do local, está com raiva do filho do médium, está com raiva do próprio médium. Então, ele quer xingar, ele quer se aparecer. Os espíritos sem educação, sem ele nem beira, eles adoram aparecer. Quem segura o espírito e ensina para ele ética, comportamento, que tão fácil ficar quietinho é o médium. É isso que se chama ética moral. Então, o médium fala para o espírito: fica quieto, aguarda.
você não vai falar. Respeita. Mas o médium pode falar para o doutrinador. Eu estou com vontade de xingar. Se eu pudesse, eu te bateria, porque é isso que o espírito quer fazer, quer bater no outro. Se eu pudesse, eu gritaria. Eu levantava da cadeira. Então, o espírito fala: se eu pudesse, eu saía daqui. Se eu pudesse, eu ia embora. Porque se o espírito falar assim, eu quero ir embora, quem fala para o espírito, não, senhor, você não vai embora, não. Você fica bem quietinho aqui, porque agora você vai ouvir o que ele vai te falar. Você vai ouvir, querendo ou não querendo. Então, quem dá essa ordem de ética, de moral, é o médium incorporante. Então, o médium tem que ter a ética, tem que ter o conhecimento para conter. Então, isso chama-se uma ação moral. É igual o médium, que ele tem essa moral para falar com o espírito, ele fala para o filho, você não vai, não vai. É uma ética moral. Ele não vai se movimentar. Se seu espírito é de uma ordem inferiorizada, inferior a você, ele não vai se mexer. Por quê? Ele recebe o impacto mental, o comando mental para ficar quieto, para não fazer o que ele quer fazer. Então, quem faz isso é o médium. E se ele falar, eu não tenho medo de você, eu tenho uma falange imensa aqui, ó. O médium não deve ficar com medo. Não, olha que bom, né? Que ótimo. Você trouxe a sua falange, que ótimo. Médium dá a ordem mental na hora à equipe de trabalho dele. Ele vai usar toda a sua equipe de trabalho, todo o seu sistema de defesa, que já foi evocado, para estar atento àquela falange, para manter aquele espírito na guarda do médium e aquela falange na guarda da sua equipe de trabalho. Então, o médium tem que ter conhecimento, tem que ter equipe de trabalho, não pode ter medo, tem que ser corajoso, tem que ser dinâmico, tem que ser vencedor da guerra do mal. Vencedor. Como tomar atitudes? Se o fluido for de ódio, de raiva, de ciúme, de depressão, de poder, de dominação, de cansaço, de dor, de medo, de pavor, são sensações que o médium tem. Então, o médium pode sentir o pavor, o médium pode sentir o medo, o médium pode sentir o cansaço, o médium pode sentir toda uma dor cirúrgica, o médium pode sentir uma dor de parto, o médium pode sentir tudo isso. E se você disser, e aí, eu estou no meio de uma reunião mediúnica, o espírito que eu estou recebendo é uma mulher que desencarnou, estado de parto. Fica tranquila, chama a equipe de Bezerra, chama a equipe médica, você vai sentir dor, hein? Você vai sentir a dor do parto junto com ela. E você vai falar, calma para o espírito, isso vai passar, nós vamos socorrer o neném, você vai ficar bom, o neném vai ficar bem, a equipe médica está aqui, a equipe de enfermeira, acalma-te, que eu vou te colocar numa maca, e você vai ser levado para um hospital com calma e tranquilidade. Nós somos médicos, enfermeiros, atendentes, psicólogos, analistas. Nós somos aquilo que o espírito precisa para desenvolvermos um bom trabalho socorrista. Nós precisamos iniciar a autolimpeza fluídica. Quem vai limpar esse fluido mal é o médium. Colocar as bacias de higienização, que são esses locais de queima do ódio, queima da raiva, queima da inveja, queima da depressão, porque se o espírito traz uma falange, ou ele está com muita dor, nós precisamos acionar esta equipe de higienização, essa equipe de alta limpeza, para higienizar rapidamente aquele fluido, para higienizar toda aquela falange, para higienizar aquela mulher, para que ela se acalme, retire aquela impressão, retire aquele fluido doente, aquilo que ela gravou
no momento do desencarne. Então, é esse o processo simples e comum que qualquer médium deve fazer. Mas isso é preciso de conhecimento para trabalhar com envergadura nesse trabalho. As sensações estão no corpo do médium. O médium que vai dar a ordem e comando até o final. Então, a hora que cessar a dor no médium, a hora que o médium se sentir aliviado, está na hora exata dele pegar, recambiar, levar para as colônias, para os hospitais, pronto-socorro, quais sejam as quantidades de espíritos que estavam ali. Poderia ser 1, poderia ser 100. Isso pouco importa. É que o médium comandou toda aquela situação e resolveu aquele pequeno problema ou incidente junto ali no momento em que ele estava no seu trabalho mediúnico. E se for uma falange? O médium aumenta a sua equipe. A sua equipe ele já evocou. Ele só dá uma ordem de comando que entra a sua equipe de trabalho, ele vence postura. Então, entra junto com ele, seus índios, seus pretos velhos, a falange Joana d'Arc, a falange romana, entra toda a sua equipe, é aquela que o médium tem, ou de pretos velhos, ou de qualquer santo, isso não importa. Vai entrar a sua equipe de trabalho para fazer defesa para o médium e, simultaneamente, socorrer todos aqueles espíritos. Todos precisam ser retirados. Então, é o médium que dirige todas as ações. Busca sempre as energias vitais, animal e ectoplasmática. Então, o médium tem que ter energias vitais. O médium tem que buscar essa energia vital. Ele busca o fluido cósmico universal e forma em vitalidade. Quem faz, quem transforma é o nosso corpo físico, o reino animal. Todos os reinos formam esta energia ectoplasmática. O vegetal também tem essa energia. A hora que nós cortamos uma planta, que ela começa a murchar, ela libera essa energia vital das plantas, que elas são socorridas no trabalho de cura, todas essas energias, como do reino animal, como do reino humano. Nós somos doadores dessas energias para curar, para aliviar, para abrandar todos os espíritos. Sem essa energia, você vai ter muita dificuldade para realizar o seu trabalho. Porque tudo que você faz, você ocupa a energia vital. Então, o médium está trabalhando com a sua mente e liberando a energia vital. Então, ele traz energia das plantas, energia das flores, energia dos reinos vegetal, reino animal, reino do fogo, reino das águas. Você trabalha com todos os elementos da natureza para você conseguir êxito no seu trabalho. Então, o médium tem que ter amigos de todas as formas para poder ajudar. Todo mundo ajuda, seja os espíritos elementares do fogo, da água, da terra, do ar, seja o elemento que você precisar, da energia das plantas. Tudo isso faz parte de um conjunto de trabalhadores. E você está ali no comando de todas essas energias em potenciais para poder trabalhar e socorrer. Nós, médios, nos sentimos duplo. Ora, nós podemos registrar o espírito falando conosco. Ora, nós podemos dar a ordem de comando, voltar no espírito novamente, saber como que ele está, porque você dá atenção. Então, quando eu saio para dar uma ordem de comando, eu não dou atenção ao espírito. Mas quando eu retorno e novamente observo o espírito, sintonizo ele, eu vejo se ele melhorou, se a falange melhorou, se todos estão prontos para ser levados. Então, o médium, ele tem essa flexibilidade, porque o espírito não está dentro dele. Então, ele tem ali um espírito que é um paciente, mas ele, como um médico, ele pode cuidar de todo o seu trabalho cirúrgico que está ali.
e voltar novamente no paciente dele. Então, o espírito não entra dentro do corpo do médium. É o médium que sintoniza o espírito, trabalha, ajuda, socorre, ampara, faz todo um trabalho de base, e a hora que o protetor fala, está tudo pronto, ou você se acalmou, e pronto. Pode dar ordem de comando para retirada, quer para as bacias, quer para as colônias, quer para os hospitais, quer para os pronto-socorros, para onde você está atendendo aquele espírito. O médium é sempre livre, porque os espíritos bons que nos ajudam, nós temos a liberdade junto com eles. Quando nós temos um opressor, alguém que não nos deixa trabalhar, nós temos um espírito mau que queira comandar. Aí você se livra dele. Mas o médium é livre para ir e voltar, socorrer e fazer. Agora, se o espírito dizer para você, você não vai, você não pode, vai. Por que que você não pode? Por quê? Qual que é a dele? Por que que ele está querendo te comandar? Qual é a atitude dele? Então, se um espírito dizer que você não é livre, você fica de olho com ele, porque está na hora dele ser socorrido. Para aí, meu irmão, qual é a sua? Vamos conversar de novo, que as coisas estão erradas. Então, é isso daí. Bons espíritos dão ao médium a liberdade de todo o seu trabalho. Um mau espírito, dominador, possessivo, pode querer, mas se isso acontecer, você doutrina o espírito possessor, aquele que queira comandar, aquele que está na tua casa, aquele que está com você, aquele que está no centro, que fala assim, aqui eu que mando, eu que faço, você não faz nada, eu que vou mandar, eu que vou fazer, então você já ligou as suas anteninhas. Mas esse aqui que é um comando do local, do ambiente, da minha casa, do centro, de qualquer coisa. Então, é isso que médium tem que saber. Médium tem que entender isso. E primeira coisa, um espírito obsessor, ele não comanda você. Essa daí é que o médium tem que saber. Ele não manda, ele não tem como mandar. Nem um espírito inferior a nós vai nos comandar. Isso não existe. Ele não existe isso. Agora, se ele é inferior e ele quer comandar porque ele fala, porque ele grita, porque ele esbraveja, é problema dele. Mas ele não pode comandar. E é essa situação que médium não pode ter medo. Ai, é um espírito. Quanto mais dos quintos ele for, melhor para você. Quanto mais ele estiver no inferno, melhor para você. Porque ele é um espírito inferiorizado. É isso que médium tem que entender. Então, nós temos uma visão assim, ai, do demônio, ai, do espírito lá dos quintos, meu Deus, um fluido ruim. Mas daí, quanto mais ruim ele for, menos ele te comanda, menos ele pode com você. Que a hora que você fazer assim, chama a sua falange, ele... Pronto. Ou você faz um Pai Nosso, ele some, tá? Some em que sentido? A hora que você, médium, recebeu um espírito bravo lá dos quintos, e ele vem com todo o funiquito dele, você faz um Pai Nosso de pensamento. Não tem. Ele vai perder toda aquela força. Ele vai perder toda aquela energia dele. Ele vai perder toda aquela carapuça dele. Ele vai perder tudo, ele vai sentir fraqueza. A hora que entra essa energia luminosa do espírito, quem não fez essa experiência, um dia você vai fazer e vai lembrar do que eu falei. Aí ele está contando muito papo. E você traz essa luz divina para ele, assim. Você vai ver o espírito ficar pequenininho. Pequenininho. Por quê? Quando aquela energia penetra nele, ele vê a inferioridade dele, a pequenez dele. E ele não pode lutar contra essas forças superiores. Ele não pode, ele não tem mais força. Ele perde. A prece em nome de Deus, ele perde essa força, porque ele é um filho de Deus. E a hora que essa energia bate nele, ele se apequena e pede misericórdia e perdão pelo orgulho e pela vaidade dele. Então, só que médium tem que saber disso. Se o médium não sabe disso, ele tem um conceito religioso.
ai, do demônio, né? Aquelas coisas assim do outro mundo. E que isso não existe. Isso não existe, ok? Então, o médium é livre para o comando externo e retornar à mente do desencarnado, sempre. Você pode ir chamar sua equipe de trabalho para socorrer aquele cara lá dos cantos, retirar aquilo lá, aí você volta nele e fala, e aí, meu irmão, tá tudo bem? Tá pronto para ir embora? Tá em paz? Aí vai, não, não, não tô bom ainda, então espera mais um pouquinho que eu vou te ajudar mais um pouquinho. É bem assim, é conversa, é tati-tati, é saber dialogar. Você entra numa ordem de espírito superior, de evangelizador, de orientador, de esclarecedor. E você tem do seu lado mais um doutrinador com toda a equipe dele. Então, tem a equipe do médium e a equipe do doutrinador. Então, são duas equipes juntas. E se o médium precisar, ele invoca depois a equipe do dirigente da casa. Então, são 3 equipes de trabalho simultaneamente auxiliando. Então, é apenas o conhecimento, é apenas o saber. Quando o médium sabe, não há o que errar neste trabalho. Essa ação é fundamental, é a concentração. Quer dizer, o que é concentração? Eu me concentro, que agora eu preciso retirar aquela falange e peço à minha equipe. Volto, me concentro no espírito. Volto, me concentro no doutrinador que está falando com ele e eu observo. Então, o médium ouve o doutrinador, ouve o espírito, dirige, tudo isso. Médium tem várias funções. A mente dele é livre, faz aqui, faz ali, resolve. Isso que médium tem que entender. A liberdade de ação e de pensamento da sua equipe de trabalho. Observa com a mente. Como que eu vou observar? Então, você olha com a sua mente. Você pode ver os médicos, enfermeiros, rapidamente. Nenhuma coisa vai ficar parada para você, isso não vai acontecer. Vai assim, rápido, está sendo atendida pelos médicos, rápido, está sendo socorrido, rápido, nós estamos tirando o espírito de tal lugar, rápido, nós vamos levar. Aquilo é assim, é um XP. Não existe isso de ficar parado, você querendo ver mais coisa, não. É muito rápido. Espírito passa informação mental. Nós vamos levar. Araci, estamos tirando daqui. Araci pode subir. Araci faz isso. Araci. Rápido. Tim, tim, tim. É informação. Não existe isso. Ai, você querer ver. Ficar... Isso não existe. Pode parar com esse seu faniquito. Rapidamente pode vir uma visão de uma região umbralina. Você toma atitude e resolve o problema. Aí você vai. E aí você vê. A região umbralina está sem ninguém lá dentro, já tirou tudo, você dá uma ordem para detonar e para reconstruir aquele local. É assim que funciona o médium. O médium tem que ser rápido, eficiente, sem faniquito, que quem resolve é ele. É ele, o médium, nunca esqueça disso. 95% é o médium, 5% é o doutrinador. É você a solução de toda a sua mediunidade. Observa a mente com a evidência mental ou intuitiva, pode ser intuitiva também. Já está tudo pronto, já está pronto. Então, já deu uma ordem que está pronto, já deu uma ordem que já deu. Então, o médium tem que ver a intuição, eu não vejo, mas está pronto, pode levar, está pronto. Já foram todos para o hospital, já levou todo mundo, pronto, já deu a ordem. O comando já veio, já foi intuição, já está organizado, já está pronto. Também a orientação dos protetores do anjo de guarda. Então, o protetor pode vir, o instrutor da mediunidade, e dizer, olha, você precisa voltar em tal lugar que ainda ficou determinados espíritos lá. Você não terminou hoje, mas você volta outro dia, porque em determinado local tem mais espíritos ainda. Só que você vai fechar o trabalho, porque você tem disciplina e organização, então você vai fechar. Mas aí você vai voltar na outro dia, na outra quarta-feira, ou no dia que for, para você socorrer o espírito que ainda ficou lá. Senão veio o protetor e falou assim, você esqueceu, você precisa voltar lá e socorrer aqueles espíritos que ficaram lá naquela bacia, ou ficaram naquele local, que ainda você terá que fazer o serviço.
É mais ou menos assim. Simples, eficiente, sem faniquito, é isso que é trabalhar com a mediunidade. Aproxima-se do bem, procure com decisão e a bondade virá iluminar o seu caminho, André Luiz. Então, estamos aqui. Alguém gostaria de fazer uma pergunta para mim nisso aqui que eu coloquei agora? Eu, Beatriz, quando você fala que o fluido cósmico ele é inerte, eu poderia colocar ele como um livre-arbítrio, porque daí eu vou movimentar ele para o bem ou para o mal? É, o fluido cósmico é uma ferramenta para todos nós, para todos os reinos. E o reino trabalha com essas energias. Os elementares trabalham com o espírito superior, que dá comandos aos reinos inferiores. Nós, humanos, somos aprendizes do trabalho. Então, nós comandamos. O que eu poderia dizer? Quando você pega uma tora, você corta ela em pedaços, e você pode fazer uma cadeira e uma mesa, certo? Você teve uma vontade de cortar madeira, picar, arrumar, lixar, envernizar, não é isso? O fluido cósmico é quase isso. Você pode fazer uma mesa no mundo dos espíritos, uma casa, um avião, um ônibus, uma arma, uma roupa. Esse fluido cósmico, você faz desde uma roupa no mundo dos espíritos, uma xicrinha para você tomar café, uma casa. O que você for usar no mundo dos espíritos, você vai usar o fluido cósmico universal. Se você morrer, você vai usar o fluido cósmico para fazer uma roupinha para você, ou feia ou bonita. O fluido cósmico, ele é o nosso quantum energético. Então, a gente nasce com, digamos, com a bateria cheia. Conforme você vai passando, a bateria vai se esgotando. Eu posso me alimentar desse fluido cósmico para manter ela carregada? É a vitalidade. É aquilo que nós entendemos. O espírito capta a energia e transforma em vitalidade, não é isso? Quer a energia solar, quer a energia cósmica. Então, quando nós recebemos essa energia, eu trabalho meu centro de força, eu tenho o quê? Vitalidade. Isso para as plantas, isso para a terra fica vital. Todo mundo trabalha. Aí você fala assim, os guimonos também trabalham para dar vitalidade na terra. Então, todo mundo trabalha. A terra não é os guimonos, mas são os guimonos que fazem a mistura química da terra para a terra ser fértil, fraca, areia. Aí eles inventam, porque eles têm muito serviço. Então, cada um inventa, se faz pedra, se faz duro, se faz bolinha, faz quadrado, se faz vermelha, se faz rubi, se faz esmeralda. Então, cada espírito faz o seu trabalho. E você, humana, vai pegar esse mesmo fluido invisível e vai trabalhar com ele. Se você quiser fazer um fluido lá no mundo dos espíritos como cimento, para você fazer uma viga, você vai fazer com esse fluido cósmico. E aqui você vai misturar o cimento na água e você vai fazer uma viga. É a inteligência humana que faz isso. Nós podemos fazer construção que nós quisermos, certo? Por isso que nós podemos limpar a nossa casa pode ser limpa, luminosa, por causa do fluido cósmico universal. Nós podemos curar as pessoas, porque nós podemos buscar o elemento de cura, os fluidos curadores. Quer dizer, buscar é uma maneira, eu trago o fluido cósmico e transformo em fluido curador. Eu vou buscar a energia das plantas, transformo com fluido de cósmico e coloco sobre você. Ajuda a equipe médica com esse fluido que eu elaboro e dou à equipe médica para ela socorrer. O fluido cósmico é um agente que nós agimos com o nosso pensamento, só que ele é inerte. Ele é inerte. Se Por você não si for só, buscar, ele não vem até você. não.
Por isso que a gente fala espírita, pede para Deus, pede primeiro para Deus, depois para Jesus, que é o orientador da terra, aos espíritos protetores. Aí você pede para todo esse mundo que nos cerca, desde os elementares, das plantas, do reino animal, do reino dos homens. Todo mundo trabalha, tudo vibra, tudo tem vida dentro do fluido cósmico universal. Deus dá e você faz como você quer fazer. Então, o homem, por essa falta de educação religiosa, faz mais mal com o fluido cósmico universal do que o bem. Somente isso. Mas por isso que é Certo, importante certo. a educação religiosa, a educação para aprendermos a fazer essa química no universo, no nosso mundo. É isso que será a Terra no mundo de regeneração. Quer dizer, nós humanos vamos fazer mais bem com o fluido cósmico universal do que maldade para os outros. É isso que é a regeneração. É a educação. É fantástico o estudo, é belíssimo, né? É, Espero que vocês tenham entendido, obrigada. ok?